Fala, fala galerinha! Vamos lá continuar nossa aula de sociologia, nossa primeira aula de sociologia, primeira de algumas não muitas, algumas que nós teremos aí ao longo do nosso curso aqui no Projeto Utopia. Beleza, galerinha? Vamos lá, meu povo? Então, nós paramos aqui, né? Nós falamos então até aqui sobre o objeto de estudo da sociologia e o objetivo do estudo da sociologia, né, que é compreender aí as relações sociais, como elas se dão e ocorrem dentro do espaço e tempo, histórico ou contemporâneo. Falamos um pouco da nossa querida Constituição na aula passada, ali o artigo 5º, né, onde nós podemos fazer alguns links com as questões sociais, né, dentro do ponto de vista lá da sociologia durkheimiana. Eu estou falando um pouco de Max Weber, falando um pouco de Durkheim e do Marx, porque nós veremos eles em um momento oportuno, né? Cada um deles, a sociologia de cada um deles. Vamos discutir os aspectos, né, de cada uma das teorias desses importantes pensadores, tá? Mas eu estou falando corriqueiramente deles aqui também, já para que vocês vão se acostumando, né, e pegando alguma coisa em relação aí às teorias desses importantes pensadores da sociologia. Beleza, galera? Também temos Augusto Comte do positivismo também, que também é considerado um dos pais da sociologia. Eu acho que eu não falei dele no vídeo passado, tá? Mas o Augusto Comte também é considerado um dos pais da sociologia, que é o pai do positivismo, beleza? Bom, galera, aquele link que eu estava falando para vocês, que nós sempre temos que fazer entre sociologia e história, né? Na verdade, todas as disciplinas fazem isso, mas eu diria que mais especificamente entre sociologia e história há uma proximidade, né? Há uma parceria, porque o objeto de estudo da sociologia é a sociedade. E para que nós possamos compreender a sociedade atual, nós precisamos entender os aspectos sociais, né, de forma técnica, dentro do campo da sociologia, como eles se davam no passado, como eles se davam nas sociedades do passado, né? Por exemplo, estudar a sociedade romana, patrício, plebeus e escravos, a sociedade feudal, rei, nobreza, camponeses, trabalhadores, né, os serviçais, os escravos, né, e assim sucessivamente. É importante nós entendermos essas relações sociais. Isso acontece muito em história, né? Quando a gente vai estudando cada período histórico ali, nós também damos uma certa atenção para as sociedades, como era formada a pirâmide social de cada uma dessas civilizações, né? Como se davam as relações sociais entre patrícios e plebeus, ou entre nobres e camponeses, se é que existia alguma relação, se havia mobilidade social nessas sociedades antigas, se não havia por quê. Então há uma série de questões sociológicas que devem ser analisadas a partir das sociedades do passado para que nós possamos aplicar esse estudo aqui e agora no presente. Beleza? E também no futuro aí nas nossas análises sociológicas para o futuro. Na pré-história, nós temos então o cosmocentrismo. O que é cosmocentrismo? Galera, cosmo do grego, cosmos do grego é mundo, centrismo é centro. Então na pré-história e na história antiga, a visão do homem sobre o mundo era cosmocêntrica. Era uma visão cosmocêntrica, né? Ou seja, o mundo estava no centro das relações ali, né? Então você pode perceber durante a pré-história e também durante a história antiga vai se desenvolver muito uma religião, né, muito importante chamada de panteísmo, onde a galera relacionava os seus deuses a partir de elementos da natureza, né? A água, o sol, a chuva, os rios, os animais, fauna e flora e assim sucessivamente, né? Por quê? Porque eles tinham essa visão cosmocêntrica, né? O mundo no centro, o cosmos no centro, o universo no centro. O universo é o centro de tudo, né? Então a pré-história que pega ali de 13,5 bilhões de anos atrás, né? Desde do aquecimento da Terra até o seu resfriamento, da Pangeia, período paleolítico, mesolítico, neolítico,
período paleolítico da pedra lascada, período neolítico da pedra polida, né? Até mais ou menos ali 19.000 a.C., onde começa a formação ali, né? A expansão do homem de Neandertal, do Homo sapiens, vai acontecendo os processos de evolução também, né, até a formação das primeiras sociedades ali entre 9 e 6.000 a.C. E aí então nós temos o início da história antiga. E aí na história antiga, o que diferencia a história antiga da história medieval, ou desculpa, da pré-história, é que na pré-história você tem o homem vivendo de forma muito individual, né? No máximo ali, se eles viviam chegavam a viver em grupos, mas eram grupos bastante pequenos, eram tribos, na verdade. Não chegavam a ser sociedades, né? Mas é a partir da história antiga ali, a partir da Suméria, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, né? A partir dos babilônicos, né? O primeiro império babilônico, que é o Império Amorita, né? Aí vem os sumérios, vem os acadianos, os amoritas, jebuseus, fariseus, hebreus, né, filisteus, amorreus, edomitas, e a partir de toda essa galera nós temos a constituição e a formação das civilizações. E essas civilizações aí, o início e formação dessas civilizações é a Idade Antiga, né? E é a partir disso que acontecem as primeiras relações sociológicas na história. As primeiras relações do homem consigo mesmo, né? As primeiras relações comerciais, as primeiras relações afetivas de casamento, de matrimônio, de formação de família, né? As primeiras relações religiosas, o homem cria, né? Passa a criar suas religiões, seus sistemas religiosos, suas liturgias de culto, seus deuses e assim sucessivamente, né? Então, nós vamos ter aí a formação dessas principais civilizações, a saber, vamos começar com os sumérios e acadianos, a escrita cuneiforme, né, beleza? O surgimento da roda, aí vem os assírios, com a criação dos primeiros exércitos, né? Aí vem os hebreus, que os hebreus é muito importante dentro desse processo da história antiga, né? Porque eles são a base da religião cristã, das religiões cristãs que nós temos espalhadas aí pelo mundo, né? Catolicismo, protestantismo, adventismo, candomblecismo e assim sucessivamente, né? Então, a história antiga é permeada de fatos sociais importantes para nossas análises sociológicas. Importante compreender como essas relações se davam entre homens e mulheres, entre homens e homens, ou entre mulheres e mulheres, e assim sucessivamente. Então, os sumerianos, acadianos, babilônicos, hebreus, egípcios, gregos, romanos, merovingios, carolíngios, o Império Bizantino e assim sucessivamente. Tá? Aí já é período medieval. Carolíngios, merovingios e Império Bizantino já é período medieval, mas são civilizações ainda também, porque nós não temos ainda a formação de estados e países. Isso só acontece no estado moderno. Beleza, galera? Tranquilo? Então aqui nós temos história antiga. Idade Média, a visão muda. E aí essa visão agora é o quê? Teocêntrica. Theo no grego, ou theon no grego, ou theos no grego é o quê? Deus. Tá? Então, Theo, Deus. Centrismo é o quê? Centro. Então, na Idade Média nós temos Deus no centro. A visão da igreja. Em 316 d.C., nós temos a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano pelo imperador Constantino. E aí, a partir daí, a Igreja Católica ela vai tomar uma proporção. A palavra católicos, do grego, significa igreja universal, ou seja, era a única igreja que existia naquela época, a única entidade cristã que existia naquela época, porque a divisão só acontece no século XVI, com Lutero, Calvino, Zwingli e Melanchthon. Então, até então, no início ali, ainda no período antigo, né, no finalzinho do período antigo, já migrando para a Idade Média, nós vamos ter ali a oficialização do cristianismo e o cristianismo em uma expansão gigantesca. Então nós vamos ter os patrísticos, que são os pais da igreja, são aqueles que irão formar as bases teológicas do cristianismo, Justino Mártir, Policarpo de Esmina, Eusébio de Cesareia, Cipriano de Cartago, né? Depois lá no período medieval nós vamos ter os dois maiores expoentes da teologia cristã, o que é chamado dentro da filosofia, vocês vão ver isso com o professor de filosofia,
dentro da filosofia escolástica, como é chamada aí dentro da ciência filosófica, nós vamos ter Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, dois caras que são fantásticos, assim. Amo de paixão Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Eu amo muito, né? E aí depois nós vamos ter toda aquela expansão da igreja, a ideologia da igreja, né? Nós vamos ter a sede voltada para Roma, a construção da Basílica de São Pedro, a construção do Vaticano, a igreja católica mandando em tudo, a igreja católica se confundindo com o Estado, né? A igreja católica que tinha um certo poder de influência no Estado, nos reinos, né? Com os reis, com os imperadores. Então essa é a visão teocêntrica, né? Então a cultura da Idade Média, ela é uma cultura religiosa. A educação do período medieval é uma educação religiosa. Você pode perceber isso quando no período de transição da Idade Média para a Idade Contemporânea, para a Idade Moderna, onde na colonização do Brasil, onde nós teremos a chegada dos jesuítas em 1549. E a chegada dos jesuítas aqui, ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Catequizar os índios, europeizar os índios, para que eles então pudessem expandir a fé católica, né? Esse era um dos objetivos da Companhia de Jesus, da escola da Companhia de Jesus, né? Algo muito presente nas escolas do período medieval, né? Então, as primeiras universidades e as primeiras escolas, nos modelos que nós conhecemos hoje, elas aconteceram aqui, dentro do período medieval, dentro da Idade Média, com o teocentrismo, beleza? A Idade Moderna é a idade de ruptura, né? Quando começam as grandes navegações, surge o iluminismo, e aí com o iluminismo nós vamos deixar de ter uma visão teocêntrica, e essa visão agora ela vai passar a ser antropocêntrica, ela vai passar a estar no homem, né? A ciência que é produzida pelo e para o homem, né? Então nós vamos ter agora uma visão antropocêntrica. O homem é o centro de tudo, o homem é o centro de todo. Então o que vai importar agora, dentro das relações, dentro das minhas relações sociais, não é o que o mundo acha sobre isso, não é o que Deus acha sobre o que eu vou fazer, mas é o que eu vou fazer, o que eu me importo, né, para fazer, ou o que as pessoas acham que eu devo fazer. Essa é uma relação antropocêntrica, né? Então também são relações sociais aí, beleza? Então, pré-história figura aí o mito, né? A imaginação dentro da pré-história, do período cosmocêntrico. Na Idade Média, filosofia e razão, Idade Antiga aqui, né? Do aparecimento da escrita até 476. Por que a 476? O aparecimento da escrita é com os sumérios, né? Não é escrito cuneiforme. Mas por que até 476? Porque 476 é a invasão dos povos bárbaros ao Império Romano e queda do Império Romano. Beleza? E aí nós temos filosofia, né? Sendo conduzida lá para as questões da razão. Idade Média, 476 até 1453. Teologia conduzindo para onde? Para a fé. Tá? Por que aqui nós temos a filosofia, professor? Por que a filosofia está aqui conduzindo a razão? Na Idade Antiga, lembra da Grécia? Lembra dos filósofos, os principais filósofos socráticos? Quais são? Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Mas nós temos os pré-socráticos. Parmênides, Zenão de Olão, Homero, Diógenes de Sope e, né, Aristofanes, Anexágoras. São uma galera aí que são os filósofos antes de Sócrates, chamados de filósofos pré-socráticos. Por isso que a filosofia está aqui, ó, razão. Por isso que a filosofia está aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Então, na Idade Média, nós temos a teologia, nós temos a fé. Aqui na teologia, no período medieval, eu tenho Policarpo de Esmirna, que era discípulo de João, do apóstolo João. Eusébio de Cesareia, Cipriano de Cartago. Depois eu tenho Agostinho de Hipona. Depois eu tenho Tomás de Aquino. Então a teologia que conduzia a fé no período medieval. Que parte é essa? Teocentrismo. Então aqui é cosmocentrismo, aqui é teocentrismo e aqui é cosmocentrismo, aqui também é cosmocentrismo, aqui é teocentrismo e aqui é antropocentrismo. Beleza? Idade Moderna.
de 1453, tá? Até especificamente 1848. Vai divergir, essas datas aí podem divergir, beleza? Nós temos a Revolução Científica, né? Revolução Científica lá com os iluministas, criação das ciências humanas, dados da realidade, dados comprovados pela ciência. Agora no antropocentrismo, não importa o que o mito diz, não importa o que o livro apócrifo diz, não importa o que a igreja diz, mas importa o que a ciência comprova, importa o que a ciência faz, ou fala, ou produz. Beleza? Tranquilo? Aqui nós estamos no período do antropocentrismo. De 1848 para frente é chamado de período contemporâneo. Beleza, galerinha? Conseguindo acompanhar aí? E aqui nós temos a frase de um dos mais célebres sociólogos que este país já teve, o ilustríssimo mestre Florestan Fernandes, foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, recebeu o Prêmio Jabuti em 1964 pelo livro Corpo e Alma do Brasil, que é uma obra muito boa, que eu acho que vocês deveriam ler. É um clássico, é um livro clássico, assim também como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, assim como História da Economia do Brasil, de Caio Prado Júnior, né? E assim também como o nosso querido Anísio Teixeira, que também era sociólogo. Beleza, galera? Beleza? Então vamos lá, meu povo. Florestan Fernandes. Então nós temos aqui a transição dos séculos 16. Aqui deveria ter um outro izinho desse aqui, né? Deveria ser século 17, tá? E século 18. Aqui tá errado aqui, beleza? Foi mal aí pelo erro. Então, para Florestan Fernandes, né, que escreveu a obra Corpo e Alma do Brasil, fatores socioculturais. Galera, o que são fatores socioculturais? Sócio de sociedades, culturais de cultura. Tá erradinho aqui também, tá? Foi mal. É socioculturais. É a união, é a coalizão de sociedade e cultura, né? Toda sociedade tem uma cultura. Qual é a cultura religiosa predominante no Brasil? É cristã, não é? Qual é a nossa cultura política, por exemplo? A nossa cultura política é uma cultura de extrema corrupção, né? Na história do Brasil como um todo, né? Uma cultura de muita dificuldade, de política bastante egocêntrica e antropocêntrica. Então, fatores socioculturais é importante para nós analisarmos isso, né? Como se deu essa miscigenação no Brasil também, né? O Brasil, que é um país muito miscigenado, né? Com etnias bastante mescladas. Como isso se deu? Principalmente através da colonização dos portugueses, chegada dos europeus, também com a chegada dos africanos. Então nós temos uma diversidade cultural, religiosa, étnica, né, social bastante diversificada. Então os fatores socioculturais são bastantes para que nós possamos compreender essas relações. Fatores intelectuais têm relação diretamente com a produção da ciência sociológica, tá? E fatores relativos ao sistema da própria ciência da sociologia, beleza? Bom, fatores socioculturais pegando um gancho lá com a história, lá com o período moderno, que é a parte que mais nos interessa no estudo da sociologia, beleza? A ascensão da burguesia, então com a queda do feudalismo, 1453 até os dias de hoje, nós vamos ter aí uma ascensão da burguesia. A burguesia, que até então, no período medieval, era uma classe abaixo, dentro da pirâmide social da Idade Média, abaixo da nobreza. E aí, no período moderno, essa classe social derruba a nobreza e passa a ser a classe ali do topo da pirâmide social, onde ela mantém uma relação diretamente política com os reis, e um pouco mais para frente com os processos de democratização, né, e de queda do absolutismo, depois com os processos políticos, com os poderes políticos. Formação do Estado Nacional. O que é isso aqui, galera? Formação do Estado Nacional. É a formação de países. É quando nós vamos deixar de ter civilizações e passar a ter países. Cai a civilização bizantina, merovingia, carolíngia, por exemplo, e surge a Itália, surge a França, surge
a Espanha, surge Portugal, surge as principais civilizações ali, os ingleses, né? Onde nós vamos ter aí, onde serão as civilizações, melhor dizendo, que vão dar o pontapé inicial aí para as grandes navegações e a formação desses estados nacionais, desses países, onde nós vamos ter territórios demarcados por fronteiras. Descoberta do Novo Mundo, descoberta da América Anglo-Saxônica, hoje América Anglo-Saxônica e da América Latina. Né? Então aí descoberta do Novo Mundo, descoberta dos Estados Unidos, colonizada pelos ingleses, né? Ali abaixo dos Estados Unidos nós vamos ter ali a galera que vai ser colonizada por espanhóis e franceses, né? Aí o Brasil, América Portuguesa, colonização portuguesa, América Portuguesa no Brasil aí e tal, entendeu? Descoberta do Novo Mundo, descoberta das terras da América. Revolução comercial. Né? O que é essa revolução comercial? A revolução comercial é importante para que nós possamos entender as relações comerciais e como elas se dão. E aí surge a moeda, né? Surge a moeda, surge o capitalismo, beleza? As relações comerciais ali com o mercantilismo, depois com o surgimento do capitalismo. Então nós temos o mercantilismo, baseado ali no metalismo, baseado ali na exploração de metais e de recursos naturais. Depois nós vamos ter a criação das moedas aí, né, da corrente monetária, beleza? Essa revolução comercial que fez com que houvesse a ruína do feudalismo, que era um sistema econômico baseado no escambo, baseado na terra, na produção agrícola e coisas do tipo, beleza? A revolução comercial então dá um up, né? Uma nova visão de comércio, uma nova visão de mundo aí a partir do período moderno. E aí vem a reforma protestante século XVI. Martinho Lutero, João Calvino, Eurículo Zwingli, Felipe Melanchthon e toda essa galera, e aí o surgimento, porque até então nós tínhamos somente a Igreja Católica como a principal religião, e aí depois, com a dieta de Worms lá de Lutero, vai passar a surgir o luteranismo, depois vem com Henrique VIII o anglicanismo, depois vem com John Knox o presbiterianismo, depois vem com John Wesley o metodismo, e assim sucessivamente, fará então com que haja uma nova visão cristã no mundo, que é o protestantismo reformado, e depois outras vertentes aí que a gente posteriormente pode ver aí também, beleza? Para não tomar muito o nosso tempo. Há uma relação interessante feita aqui entre esse quarto e quinto ponto pelo Max Weber. O Max Weber, ele tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele faz uma relação filosófica sociológica dos parâmetros filosóficos que foram estabelecidos dentro dessas relações entre o capitalismo e o protestantismo. Então, para o Max Weber, o avanço do protestantismo se dá baseado no discurso do protestantismo, do acúmulo de riquezas e do trabalho digno, principalmente do calvinismo, tá? E aí então nós vamos ter essa coalizão entre o capitalismo e o socialismo, e então esse crescimento, esse boom do capitalismo, ele acontece alinhado com os discursos aí dos protestantes do século XVI, XVII, XVIII, né, que dignificavam o trabalho, que dignificavam o acúmulo de riquezas e coisas do tipo aí, beleza? E depois, consequentemente, com um período que nós vamos estudar de forma também muito particular, que é a Revolução Industrial, que a gente não pode deixar de estudar, né, que é o decreto do fim de obras manufatureiras e o início de obras maquinofatureiras através do carvão, da energia a combustão e assim sucessivamente, criação de máquinas e coisas do tipo, beleza? Já falamos um pouco aqui sobre essa ascensão da burguesia, né, que é a queda aqui dos senhores feudais, né, e o surgimento de uma nova classe social que é a burguesia, né? Lembrando que no período medieval a nobreza era uma classe social que estava acima
da burguesia. E aí, num período moderno, né, com a ascensão das grandes navegações, com a ascensão dos novos comércios, principalmente do mercantilismo, a burguesia alinhada com os interesses dos reis absolutistas, vai então aí subir ao topo da pirâmide social. Beleza? A formação do Estado Nacional nós já falamos, pacto da burguesia com o rei, pacto da burguesia com o rei, quebrando o poder dos senhores feudais com o aparecimento de um novo poder central. Quem era o poder central? O rei. O rei era o poder central, poder absoluto, tudo estava centralizado nele, e a burguesia acabava, de certa forma, né, contribuindo para a centralidade, né, desse poder nas mãos do rei, mas contribuindo para o crescimento das relações comerciais a partir das grandes navegações, a partir do descobrimento do Novo Mundo, a partir da exploração de metais, do ouro, da prata, do cobre, do ferro, do bronze, da madeira e assim sucessivamente. Beleza, minha gente? Beleza, galerinha? Respira aí. Respira. Isso. Beleza? Vamos lá? Vamos continuar para a gente poder terminar. Então, vamos lá. Aqui tem um mapinha de como aconteceu, isso que você já deve ter visto, né? De como acontecem essas relações comerciais. A galera saía aqui da Europa, nós temos aqui o continente europeu, né? E eles iam para a Índia e tal, apesar de que existem algumas teorias de que a galera cortava aqui pelo mar Mediterrâneo. A galera chegando aqui na Guatemala, subindo para os Estados Unidos, a galera vindo para o Brasil e tal. Essas são as grandes navegações que deu surgimento ao mercantilismo. O que é mercantilismo, professor? É a economia baseada na exploração de recursos naturais de territórios que até aquele momento eram considerados territórios desconhecidos. Beleza? Tranquilidade. Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o marco, né? É o principal ponto aí de análise sociológica aí, né? É quando as relações sociais são modificadas de forma bastante significativa. Então nós temos a queda do feudalismo, queda dos senhores feudais e a ascensão de uma sociedade capitalista, com mudanças na ordem tecnológica, econômica e social, com um novo modo de produção e novas relações de produção. Agora nós não temos mais haciendas feudais. Nós não temos agora mais os feudos. Nós temos agora o que? Indústrias. E essas indústrias mantêm essas relações comerciais, essas relações monetárias, essas relações que o capitalismo fez com que surgisse uma nova classe social. Qual? O proletariado, o operário, que até então não existia lá no período medieval. Quer dizer, não existia no período medieval. Essa classe social passa a existir, ela se cria dentro do período moderno com a ascensão da Revolução Industrial, beleza? E outras revoluções que virão aí à frente no intuito de defender essa galera, de defender esses trabalhadores, de defender esses operários aí de uma certa, vamos dizer assim, escravidão, entre aspas, que eles sofriam aí dentro dessas indústrias, né, nesse período, a saber que as condições de trabalho aí eram as mais ridículas possíveis, né? E a gente vai ver isso de uma forma bastante recortada depois, beleza? A produção agrícola destinada ao abastecimento de matérias-primas para a produção industrial. Nós estamos falando de produção industrial aqui. Fluxo migratório para sociedades industriais. Você está percebendo a relação social que isso aqui gera? Olha só, nós temos então a produção agrícola agora é destinada ao abastecimento de matérias-primas. Antes a produção agrícola era o centro da economia. No período medieval, ela não é mais o centro da economia. O centro da economia é a indústria. A indústria que produz o produto final para ser consumido. Mas agora ela tem uma relação dentro desse processo linear aí que o capitalismo vai gerar. Qual? A produção agrícola está destinada ao abastecimento de matérias-primas. Eles entregam as matérias-primas que fabricarão, né, que serão ali a base da fabricação de certos produtos. Beleza? Fluxo migratório para cidades industriais, expulsão dos camponeses, inchaço urbano, miséria, mendigância, prostituição, alcoolismo, promiscuidade e epidemias. Galera, isso aqui, poxa, não precisa, parece que isso aqui tá falando dos dias de hoje.
né? Isso ainda acontece, o grande fluxo migratório, o inchaço urbano, né? As grandes metrópoles, megalópolis, megacidades, cidades globais, né? O desmatamento, na nossa tão sofrida Mata Atlântica, né? Que vem sofrendo aí ao longo dos anos pelo processo de industrialização, pelo processo de urbanização, os nossos rios e mares que sofrem com a poluição das indústrias que lançam seus dejeitos sobre eles, né? Então parece que nós estamos falando de dias atuais, né? Mas não especificamente. Isso aqui também acontecia nos períodos do século XVII, XVIII e XIX também. A partir do momento que surge essa revolução industrial, que surge a revolução industrial com as suas máquinas, com o seu novo modo de produção, ela traz uma mudança radical socialmente falando, né? O capitalismo veio, é importante para a manutenção de uma economia que gere recursos, né? Para o país, para o Estado, para o indivíduo de uma forma bastante particular, mas acabou também aí trazendo uma série de consequências ruins, né? Consequências que às vezes não são bem aceitas pela galera que defende, né, essa ala. E uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, nós sempre devemos ter um equilíbrio bastante interessante entre essas visões, porque a gente não saia reproduzindo certas coisas que a gente vê por aí na internet, né, e vê por aí de algumas pessoas aí, de alguns pensadores contemporâneos, se é que a gente pode chamar essa galera assim, né? Então, a expulsão dos camponeses, vai acontecer o êxodo rural, e aí esses camponeses irão para as cidades, eles vão migrar para as cidades, ocasionando o quê? Um inchaço urbano, e aí quando eles chegam lá nas cidades, uns acham emprego, outros não acham, então isso vai dar espaço para a miséria, vai dar espaço para a mendigância, que vai dar espaço para a prostituição, para o alcoolismo, para a promiscuidade, para grandes, epidemias. Domingo eu vou ter uma live com a grande amiga minha, historiadora Nayara Oliveira. Nós vamos estar falando sobre as epidemias no Brasil lá no meu Instagram, @LuizDude. Segue lá e acompanha essa live para você pegar isso aqui, ó. As grandes epidemias que aconteceram no Brasil. E essas epidemias acontecem por quê? Acontece justamente pelo acúmulo e aglomeração de pessoas em pequenos espaços, né? Por conta daquilo que a gente estuda na geografia, que é chamado de densidade demográfica, beleza? A enorme quantidade de pessoas para um espaço muito pequeno, né? Para um território geográfico bastante pequeno, beleza? As epidemias aí, varíola, febre amarela, peste bubônica, gripe espanhola que matou aí uma galera, alguns historiadores chegam a dizer que até que matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, beleza? Então, essa aí é algumas consequências da Revolução Industrial. O aparecimento de uma nova camada social, né, que é o operário ou proletariado, a consciência da classe, a formação de associações e sindicatos. Por que a formação de associações e sindicatos? Para defender os direitos e leis desses trabalhadores, desses operários aqui. O enriquecimento da burguesia. Quem é a burguesia dentro desse processo sociológico? Donos dos meios de produção. Beleza, minha gente? Tranquilo? E aí, então, nós vamos terminar por aqui. E na próxima aula nós vamos iniciar daqui, beleza? Nós vamos iniciar daqui. Então, quero desejar para vocês uns bons estudos. Dediquem-se, beleza? E eu vou estar postando para vocês uma atividade referente a essas aulas nossas, beleza? Vou estar postando, vou estar enviando o link no grupo, beleza? Tranquilo? E então, até mais, galera. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Anote cada detalhe importante, tá? Isso vai fazer diferença na hora que você for fazer a sua prova. Vai e vença. Somente o conhecimento e os estudos podem nos levar a lugares inimagináveis. Não dê espaço para ignorância, porque a ignorância é um fim em si mesmo. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão, galera. Até mais e um abraço.